a gente se perguntou de que forma a gente poderia continuar o vínculo com as crianças, pois quando a gente se afastou, nós estávamos num período de adaptação na escola. E de que forma fazer isso, né? Usando as telas do celular, algo que a gente por tanto tempo na educação infantil tentou se distanciar, mas nós precisávamos encontrar alguma coisa que nos conectasse com as crianças e primeiramente ainda com as famílias, porque como as crianças eram muito pequenas, nós precisávamos dos pais para ter acesso às crianças. Num primeiro momento era um outro olhar, né? Porque estávamos acostumados a nós, professoras, tirarmos as fotos, observar o que as crianças faziam. E eram as fotos dos pais que nos alcançavam, que nos possibilitavam esse olhar. Então a gente teve que se aproximar das famílias, organizar a forma de registro, né? Dar algumas dicas para esses pais, para que a gente pudesse então apurar o nosso olhar a partir da partilha das famílias. O nosso projeto A Natureza que Vive na Casa convidou a olhar para os detalhes que se transformam ao longo do tempo na natureza. As descobertas eram partilhadas junto às crianças e às suas famílias. Cada detalhe era observado e registrado. As germinações e brotações com lupas, fotografias de detalhes, experiências com sombras, modelagens em argila e desenhos de observação. Foram as crianças e as suas interações que conduziram o caminho. Com as mini-histórias, restituímos as experiências das crianças e revelamos o valor das mesmas. Tornamos especial o que poderia passar despercebido. Essas narrativas aproximaram ainda mais o olhar da família e da escola, construindo um caminho de muito mais sentido para todos. As mini-histórias, então, entraram como uma forma que nós já fazíamos fora da pandemia, mas que nos possibilitaram olhar para essas imagens e ver realmente o que cada criança estava aprendendo de uma forma muito individualizada a partir das vivências que a gente indicava, né? Sugeria como propostas para as crianças. É um olhar muito focado nessa criança que é capaz, né? Nessa criança que sim pode enriquecer e tem hipóteses que quando valorizadas pelo professor, podem continuar a investigação e são muito importantes porque dão voz à criança, né? Evidenciam um professor que se permite a escuta e perceber que ele pode aprender com essa criança muito também.